Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 7, 8 e depois a gente vai para o verso 12. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versos 7, 8 e 9, e depois nós vamos ler também o versículo 12. Aleluia. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos teus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o rei? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Verso 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pai querido, Pai amado de misericórdia, necessitamos, ó Pai, que o Senhor continue a falar conosco. Portanto, Senhor, ser servido a falar conosco, os teus servos neste lugar. Fala que os teus servos ouvem, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, eu esse dia, não sei se foi ontem, hoje, não sei, acho que foi hoje que eu recebi, que todos recebem esses banners que as pessoas fazem, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo recebe, eu também recebo alguns, mas teve um que eu recebi, que me chamou muita atenção, porque a gente já recebe muito bom dia, boa noite, boa tarde. Esse também tinha bom dia, mas ele tinha uma mensagem muito direta e especial, e a mensagem dizia o seguinte: às vezes, muitas perseguições não são pelo que você fez ou pelo que você faz, mas pelo que você é. Isso me chamou a atenção. Vou falar de novo. Eu recebi essa mensagem, guardei comigo, porque me chamou a atenção. Não sei a quem Deus usou para poder falar essa mensagem, não sei se foi um poeta, se foi um artista, mas só sei que essa palavra me chamou a atenção quando disse: às vezes, abre aspas, às vezes, muitas perseguições não são pelo que você fez ou pelo que você faz, mas pelo que você é. E aqui a gente tem aqui, nessa leitura que fizemos aqui agora, uma dessas situações. E lógico que o tema dessa mensagem aqui chama-se ciúme, medo e desespero. Ciúme, medo e desespero. Primeira coisa que a gente vê na palavra de Deus, isso voltando um pouco atrás,
capítulo 16 de primeiro livro de Samuel. Logo no início, no versículo 1, começa dizendo que Deus chega para Samuel e fala: Samuel, até quando tereis dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Então, já começa por aí, tendo eu o rejeitado. Depois ele diz: pega uma botija de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá me tenho provido um rei. Então, por aí você já percebe o que aconteceu com Saul e o que estava acontecendo com Davi e as motivações que levaram a esse desfecho. Porque na verdade, irmãos, a Bíblia nos fala, aí na primeira carta, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, havia alguns problemas ali que Deus havia dado ordem para Saul, para ele, destruir os amalequitas e tudo que os amalequitas tinham, até os animais. Deus era muito animal e Deus mandou destruir. E Saul, na verdade, ele matou o pessoal todo, mas prendeu o rei Agag num quarto e pegou todos os gados, os animais. Aí Samuel chega: que mugido esse que eu estou ouvindo? Ele então diz: mas o povo resolveu pegar e tal. E aí, quer dizer, tem essa que o povo tentou fazer, ou quis fazer isso. A mesma coisa, Arão usou o mesmo artifício com Moisés. O povo mandou fazer. Como assim? Quando a liderança, irmão, se deixa ser levado pelo povo, quantos líderes que não têm mais autoridade na igreja, quantos líderes que perderam a autoridade ministerial que Deus colocou em tuas mãos, porque o exemplo tem que partir dele primeiro, não é autoritarismo, não, mas é autoridade espiritual, respeito pelas coisas de Deus. Então aí Saul, também logo em seguida Samuel vai para lá e fica lá, guarda, porque daqui uma semana eu vou chegar para oferecer sacrifício. Porque Samuel, ele tinha os títulos de sacerdote, de juiz e profeta. Então o sacrifício era com ele. Aí, infelizmente, Saul resolveu não esperar e foi sacrificar. Outro problema sério. E Deus então o rejeitou para que não viesse a reinar. Mas mesmo assim, Samuel continuou apoiando e orando. Mesmo assim, Samuel continuou fazendo o que todos nós devemos fazer quando alguém está mal espiritualmente. Mas Deus já havia rejeitado. E Deus volta então para Samuel de novo e fala para ele, aí de novo em 16, verso em diante: até quando tereis dó de Saul, tendo eu rejeitado? Vai, pega uma botija de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque ela me tem provido o rei. Então Deus já tinha escolhido uma pessoa de acordo com o desejo dele, com a vontade dele. Porque tem muitas pessoas, igreja, que se colocam a fazer aquilo que Deus não determinou. E tem pessoas que Deus tem até um chamado, mas se antecipa ao chamado, porque não está preparado, não está tratado para poder assumir uma condição ministerial. E isso eu falo
todas as áreas na questão evangélica, todas as áreas. Devido a tudo isso, Davi começou então a fazer sucesso. No capítulo 17, ele vai e destrói o gigante Golias. Capítulo 17, 47, 48, 49 e 50. Aleluia! Ele não desafiou o gigante, mas tomou a atitude de defender o povo de Israel. Tomou a atitude de não permitir que aquele gigante blasfemasse contra Deus. Mas ele tinha uma coisa boa com ele: ele havia sido ungido. Capítulo 16 de novo, primeiro livro de Samuel. Ele foi ungido. Samuel olhou os irmãos dele, foi querendo ungir porque era bonito, que era isso, era aquilo. Deus falou: nenhum desse daí, nenhum desse. Meus irmãos, falar aqui para a igreja, para nós aqui, todos nós, que bom seria muito bom, se numa consagração de obreiros, que quando alguém começasse a consagrar esse ou aquele, ungir esse ou aquele, para ser diácono, presbítero, evangelista, missionário, para ser pastor, e começasse a consagrar, e Deus falasse: esse não, esse não, esse não. Como é que o pastor ia ficar? Mas meu Deus, eu queria tanto botar ele. Esse não. Mas Senhor, esse se veste tão bonitinho. Esse não. Mas Senhor, o cabelo dele é cheio de brilhantina. Esse não. Mas Senhor, ele é todo bonito. Olha o terno dele, olha o sapato. Esse não. Mas Senhor, ele é um bom dizimista. Esse não. Ah, Senhor, esse só dá oferta gorda. Esse não. Se fosse assim, se Deus fizesse isso, não haveria tanto desacerto. Que fosse somente aquele que Deus escolhe, somente aquele que Deus determina, esse sim. Porque Samuel olhou os irmãos, bonito, altura, todo lindo, e Deus, nenhum desses. Aí ele vai e pergunta: acabou os meninos? Acabou seus filhos? Não, tem um ainda que está lá no campo, tem um mais novo. Então manda chamá-lo, que nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. Então chegou e foi ungido, foi uma festa, comeram, e Deus então confirmou o chamado. Que quando chega mais na frente, ele falou o que para o gigante? Você vem comigo espadas, escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E derrotou aquele gigante para a glória do nome do Senhor. E ele começou então, irmão, Deus começou dando graça a ele. Toda vez que saía com o exército, ele vencia, não perdia a batalha. Isso começou a chamar a atenção das pessoas, mas as pessoas não entendiam que não era um simples Davi, era um Davi, homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. E toda a guerra que ele ia, ele vencia, não perdia a batalha, porque Deus era com ele. E aí começou, conforme lemos aqui, numa dessas batalhas que ele venceu, a Bíblia nos fala exatamente, aleluia, no verso 7
1 Samuel 18, e as mulheres dançando e cantavam, cantando-se, respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E aquela festa, dançando, feliz da vida. Era vitória, onde ele ia tinha vitória. E aí ele foi visto, foi reconhecido, não só para as mulheres, mas também pelos soldados. Pelos soldados. Um líder precisa ser reconhecido não só por Deus que o chama, mas por todo aquele que ele lidera. Se aqueles que são liderados pelo líder não o considerar, alguma coisa errada não está certa. Alguma coisa, porque o povo então abraçou de coração, porque via nele uma pessoa diferente, um guerreiro. Segundo a palavra de Deus, diz a Bíblia, então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão só o rei? Aí criou o quê? Ciúme, medo e desespero. Quando ele viu a sua posição sendo ameaçada, ele começou a mudar o seu comportamento. É Deus que levanta rei, Deus que abate rei. É Deus que levanta pastor, é Deus que abate pastor. E segundo diz a palavra de Deus, aqui no verso 8, aconteceu isso. O sucesso de Davi começou a incomodar Saul, começou a incomodar o rei. Mais interessante, que não incomodava os soldados, não incomodava o povo, mas incomodava o irmão. Tem muitos líderes incomodados. Quando Deus vai levantando uma outra pessoa, porque ele está falhando, que muitas vezes ele virou um profeta velho, não faz mais nada, não profetiza mais nada, não prega mais nada, deixa o cajado para lá, esquece a vara. E aí Deus então, a obra dele não vai parar por causa disso, porque ninguém é eterno em lugar nenhum. Não existe cadeira cativa no reino para qualquer pessoa, para quem quer que seja, somente para o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Não existe isso de alguém ser colocado e não querer ser tirado. É Deus quem faz isso. Isso então causou naquele momento na vida dele ciúme, medo, desespero, porque via a sua posição, ora privilegiada, sendo ameaçada. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Porém, meus irmãos, depois daquele momento ele começou, que de em diante começou Saul ter Davi como suspeita. Começou a suspeitar de Davi, começou a olhar com outros olhos. Olha,
Falar para vocês aqui, eu já passei por isso, viu? Eu já sei o que é isso. Eu já passei por isso. Não tem coisa pior você ser visto com outros olhos, com olhos maldosos, com olhos ciumentos, olhos medrosos, desesperados. Porque o que aconteceu aqui foi um reconhecimento das mulheres do povo. Aqui não era uma idolatria, porque estavam vendo nele algo diferente, um homem de Deus, que não envergonhava. E aí isso acontece até hoje, isso, de pessoas que estão sentadinhos, mas não era para estar mais, e quando Deus levanta alguém, ele começa a olhar com os olhos atravessados. O meu lugar não vai tomar, eu mato, eu não vai tomar. A Bíblia nos fala sobre isso e diz mais. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus, ou seja, permitido por Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Essa palavra profetizada não é exatamente essa. A palavra correta aqui está no texto hebraico, principalmente no código de Alepo, entrou em transe. Entrou em transe. Ele entrando em transe, aleluias, aqui começou, qual foi a intenção dele? Começou então a planejar a destruição de Davi. Naquele momento ali, Davi estava simplesmente tocando a harpa. Davi estava adorando a Deus, como de costume. E ele então entra em transe devido um espírito mau que entrou na vida dele, na vida de Saul. Entrou em transe, ficou mal, desprovido de tudo de Deus. E a Bíblia nos fala que Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Ou seja, enquanto Davi estava bem intencionado, adorando a Deus, Saul estava mal intencionado, tentando matá-lo. Vou repetir. Enquanto Davi estava bem intencionado, aleluia, adorando a Deus, Saul estava mal intencionado, tentando matá-lo. É muito triste isso, irmão. É doloroso quando você depara com esse tipo de situação, mas acontece que a Bíblia nos fala em Romanos 15:4, e que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pelas consolações das Escrituras temos esperança. Então devemos aprender com o erro e não errar também, e não deixar que o ciúme, o medo, o desespero, porque Deus levantou alguém para colocar em nosso lugar e tentar matar essa pessoa, porque aí tem um problema sério, aleluias. Por isso a Bíblia nos fala que Saul tinha na mão uma lança, e a Bíblia nos diz, e Saul entrou com a lança dizendo, encravarei a Davi na
parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Encravarei Davi na parede com a lança. Mas Davi, por 2 vezes, desviou dele. Davi estava ligado, estava atento, vigilante. Agora a Bíblia nos fala, no verso 12: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Irmãos, o que faz alguém cometer o mal contra o seu próximo? Quando o Espírito de Deus sai da vida dele. Verso 12: e temia Saul, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Agora Saul estava possesso, estava raivoso, e uma pessoa possessa e raivosa significa que não tem o Espírito de Deus, e aí começa a projetar, fazer um projeto de cometimento de maldade contra aquela pessoa que ela deseja mal, que não quer bem. Quando acontece isso, irmão? Porque a gente, como igreja, precisamos aprender isso. Aprender. Porque se, porventura, alguém, eu já fiz isso e volto a fazer, tem alguma coisa contra mim, que fale comigo, para a gente acertar os ponteiros. É assim que funciona. E se eu tiver alguma coisa também, eu vou falar. Por quê? Porque quem tem o Espírito de Deus age assim. A Bíblia nos fala que Deus havia se afastado de Saul, mas Deus era com Davi. Ou seja, Saul ficou possesso, não era mais a mesma pessoa, ficou diferente, estranho a tudo e a todos, estranho a tudo que é de Deus e a todas as pessoas que é de Deus, é principalmente estranho àquela pessoa a qual ele julga que está tentando tomar o teu lugar. Se você falar que isso não acontece, eu vou dizer: acontece. E não acontece pouco, não. E não acontece pouco. Fala para os irmãos, assim, com muito temor a Deus. Eu já tinha completado 4 anos no cargo, ou nos cargos que eu tinha no conselho da nossa convenção. E sabe o que aconteceu? Antes de começar a eleição que eu vi, eu já chamei, eu falei com o presidente do conselho da convenção e falei para ele: olha, estou botando nas tuas mãos o cargo tal, o cargo tal e o cargo tal. O cargo não é meu, não pertence a mim. Vai ter eleição e você coloca outra pessoa se quiser, fica à vontade. Não estou preso a cargo, não estou preso a ninguém, não estou preso a ninguém, estou preso a Cristo. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar, mas também não vou me escangalhar, não vou me matar, não vou ficar apavorado. E se Deus quiser colocar outra pessoa em meu lugar, amém, glória a Deus.
porque com certeza vai me levar para outro lugar. E se porventura também Deus colocar uma outra pessoa, porque eu não estou fazendo as coisas de acordo com a vontade dele, o que eu tenho que fazer é me consertar com Deus, é reconhecer que eu estava na posição, mas não era digno de estar na posição. E como o cargo é de Deus, Ele bota quem quer e tira quem quer. A igreja é dele, a obra é dele, o cargo é dele, as posições são dele, e a ele toda honra e toda glória, louvor e adoração. É isso que temos que entender. Mas eu tentei entregar os cargos, mas não receberam não. Não. Fica aí. Aí fiquei. Ah, bom, ficar mais 4 anos, eu fico. Aí fiquei mais 4. E quando passar os 4 anos, o quadriênio, eu faço de novo. Quando estiver chegando, eu olho assim, opa. Meu querido, a paz do Senhor Jesus, meu pastor, tudo bem, presidente? Estou colocando à sua disposição o cargo que eu tenho no conselho, o que for. Fique à vontade para colocar uma outra pessoa. É assim que funciona. Saul não entendeu isso. Sabe por que Saul não entendeu? Porque entrou nele um espírito mau. E aí ficou impossibilitado de quê? De pedir perdão, de se humilhar diante de Deus. Porque só pede perdão quem se humilha, é quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem, não consegue, morre seco, igual faqui, mas não pede. O que Deus quer, que todos nós entendamos, na verdade, e buscar cada dia mais, para que o Espírito de Deus não saia da nossa vida, porque se ele sair, vai entrar o espírito maligno. Aí eu vou me tornar uma pessoa irada, raivosa, contendeira, difícil de lidar. Oh, aleluia! Porque quando entra o espírito maligno, a pessoa é transformada em algo ruim, algo péssimo, algo pior. E a luta nossa, o dia a dia, é procurar permanecer sempre na presença de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.